Bíblia para o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de Jesus, conforme Marcos, capítulo é o 6. Quero ler apenas 2 versículos. São o versículo 33 e o versículo 34. Nós sabemos que os nossos pastores estão em viagem, foram ao Congresso Nacional da CIB, que se realiza a partir de amanhã, na Igreja Central do Brás, e voltarão no sábado, portanto, no final de semana estarão conosco. Com eles foram muitas irmãs e casais aqui da nossa igreja, bem como muitos deste estado, visto ser o Congresso Nacional. E nós estamos aqui para esse seminário de crescimento espiritual, sabedores que aprender do Senhor é sempre bom, e é o chamado que dele recebemos. E eu quero, com base nesse texto, chamar a atenção de todos nós aqui para algumas verdades que esse texto nos coloca sobre o modo como Jesus encara e atende às nossas necessidades, como ele nos enxerga e que necessidades ele tem por prioritária na nossa vida. Diz assim: e as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé, de todas as cidades, e os ultrapassaram, e chegaram antes deles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Meus irmãos, as Escrituras nos diz muito claramente que tudo que anteriormente foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Paulo falou esse texto, essa verdade, em Romanos capítulo 15, versículo 4. Então, ao virmos a casa do Senhor, especialmente num dia como este, que nós já previamente sabemos ser um momento de crescimento, de chamado ao aprendizado, nada melhor do que a gente ir às Escrituras Sagradas. Ele é o livro de texto que os servos do Senhor têm para esse crescimento espiritual e esse aprendizado constante. E eu tomo esse texto aqui, especialmente esses 2 versículos, porque ele trata aqui de uma retirada de Jesus, do texto e contexto, com seus discípulos para um período de descanso. E se a gente lesse o contexto depreenderíamos e perceberíamos que o texto chega a dizer que eles não tinham tempo sequer para comer, para se alimentar. Jesus então os convida para ir para uma região deserta. Mateus 14 registra esse mesmo milagre, Lucas 9 e João 6. E os estudantes da Bíblia, especialmente dos Evangelhos, sabem que este é o único milagre operado por Jesus que fora contado pelos 4 evangelistas. Tem uma razão de ser isso. Mas quando Jesus chega na região nordeste da Palestina, nas montanhas altas de Decápolis,
Lá estava a multidão. Eu quero chamar a atenção para essa ideia da multidão. A minha reflexão aqui esta noite, chamando a nossa atenção para o modo como Jesus percebe nossas necessidades e toma a decisão e efetivamente supre cada uma delas. Nós vivemos aquilo que os sociólogos, os entendidos, chamam de sociedade líquida. Hoje não vale a vontade nem o interesse da sociedade, do todo, do conjunto, da comunidade, do corpo, para usar uma terminologia bíblica, o corpo da igreja. Hoje é a subjetividade, o indivíduo que determina. Inclusive, pastor William, nós estamos já de algum tempo confundindo comunhão com interatividade. Nós até chamamos, pastor Luiz Alberto, nossos contatos em redes sociais de rede de comunhão, mas ela não é comunhão efetivamente falando, é mera interatividade. Comunhão tem a ver com jornada, com caminhada, com participação. Aliás, a palavra vem de uma raiz que significa estar não apenas juntos, mas comungar do mesmo pensamento, das mesmas ideias, das mesmas verdades, abraçar os mesmos valores. Desta raiz, koinonia, veio também a palavra companheiro. O que é companheiro? Companes, aqueles que comem pão juntos. Por isso que a igreja em Atos dos Apóstolos foi pela sociedade de então chamada de comunidade. A palavra que nós evitamos nesses últimos tempos, não mais aqui recentemente, mas na história, os últimos 30 anos da nossa história, que foi uma palavra privatizada, cooptada pelo comunismo, o socialismo, e no mundo religioso, pelas comunidades eclesiais de base, que for a força motriz da teologia da libertação católico-romana. Não vai aqui nenhuma crítica, apenas uma constatação. E nós ficamos com medo disto. E de repente, ainda que imperceptivelmente, ao longo da história, umas revoluções próprias do nosso tempo, da informática, da informação, como eu diria, a revolução cultural, pós-modernismo, o exagerado pós-modernismo, gerou essa consciência, essa tendência. E eu penso até, não quero ser pessimista, pastor Pedro João, mas realista. Nós como comunidade de Deus nesse momento, se não retomarmos conscientemente, de modo muito claro e objetivo, um retorno às Escrituras e sobretudo ao Evangelho, nós não vamos conseguir fazer frente a essa descaracterização do conceito de igreja como comunidade, comunhão dos santos na terra. Porque tudo agora é evento. Até a oração está virando um evento, né? Um evento para postar nas redes, para bombar nas redes. É errado? Não é, mas é sutilmente um processo de descaracterização daquilo que Jesus falou. Quando orardes, entre no seu quarto. Jesus nem está falando daquele quarto especificamente lá, de alvenaria, onde você tem o seu leito, onde você descansa o seu esqueleto. Está falando, entra na interioridade do seu ser, mergulhe para o profundo da sua alma. Mas a sociedade líquida precisa aparecer. O que manda, a voga aqui é a imagem. E eu estou dizendo isso aqui muito honestamente, porque eu não preciso falar e esboçar e nem dizer tudo que penso, mas decidindo fazê-lo, eu preciso falar o que vaza na minha alma, porque obrigatoriamente
exige que se tenha no homem de Deus, sobretudo que fala a palavra de Deus, em nome de Deus ao povo de Deus, uma sintonia entre cara e coração. Diz que apenas 45, 47 centímetros, mas tem gente que a cara fala uma coisa e o coração tem outra sintonia. E o Salmo 15 faz uma pergunta: quem, Senhor, habitará no seu santo monte? Aquele que é puro de mãos, limpo de coração, que não ama a vaidade, essa coisa toda, aquele que de coração fala a verdade, que mesmo jurando, ainda que com dano próprio, não nega. E eu estou sendo muito honesto aqui, esta noite, nesse aspecto que eu vou te colocar aqui. Nós, igreja, como organização, penso que já perdemos boa parte da guerra, da batalha nesse aspecto. Porque, de alguma forma, faltou a nós aquela capacidade de discernir o espírito do tempo. Qual é o espírito que domina, que polula, que povoa, e mais do que povoa e pulula a mente do homem contemporâneo? Qual é a força cultural, ideológica, filosófica, religiosa, que é a força motriz da sociedade chamada líquida hoje? Não é o espírito do Evangelho, não é aquilo que a Bíblia chama de a mentalidade cristã, não é. John Stott acertou o alvo quando ele escreveu um livro, foi traduzido aqui para o nosso vernáculo, a nossa língua, chamado Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos. Leia esse livro, por favor. De preferência, antes de ler esse livro, leia um outro livro dele chamado A Mentalidade Cristã, que é, em outra forma, outra maneira de dizer, outra forma de dizer, qual é a percepção, qual é a cosmovisão que o Evangelho formata para eu e você, porque cristãos, enquanto cristãos, orientarmos-nos pela vida. Porque querendo ou não, meu irmão, é a mente e o modo como pensamos que determina o que obrigatoriamente, aliás, o que seremos e obrigatoriamente o que faremos na vida. Eu costumo dizer, os irmãos já me ouviram dizendo isso, é a ideia que governa o mundo, ainda que usando a força ou o braço dos trouxas. É a ideia que governa o mundo. E nós não queremos parar para pensar. E aí eu entro nesse contexto aqui, para refletir aqui algumas verdades que esse texto nos coloca. É uma multidão que de certa forma interceptou, interrompeu, ou pelo menos dificultou uma agenda de Jesus e seus discípulos naquele momento. Saíram para descansar, saíram para fugir do barulho da multidão. Mas eis que chegando lá, em Betsaida de Júlia, estava lá a multidão. E Jesus então nos ensina aqui essas verdades. Olha aqui, o texto diz que as pessoas os viram partir. Quem que partiram? Ou quem partiu? Jesus e os discípulos. Partiram de onde? De Cafarnaum, uma cidade portuária no sudoeste do mar de Tiberíades, ou do lago de Genezaré, e navegaram no sentido nordeste para chegar na outra margem, uma cidadezinha chamada Betsaida de Júlia, mais ou menos 8,5 km, margeando a pé o lago. Ao desembarcar, chegou lá. Eu quero chamar a atenção aqui. Jesus é perito em perceber nossas necessidades na exata dimensão que elas têm. Só que Jesus não muda as suas prioridades para atender nossas demandas imediatistas. Tem outra história aqui na Bíblia, está registrado Marcos 2, não me falha a memória, e depois em Mateus 9,
Alguns amigos levaram um paralítico a Jesus. Tentaram introduzi-lo pela porta, não conseguiram. A sala estava cheia. Retiraram algumas pedras de um telhado e desceram-no diante de Jesus. A intenção daqueles 4 amigos, e eu quero entender que daquele paralítico, fosse que Jesus olhasse para ele e curasse simplesmente o corpo. Vai em paz, meu filho, estou liberando você para viver a sua vida do jeito que você quiser. Jesus olha para eles, depois daquele grande esforço, e diz assim: olha, rapaz, perdoados são os teus pecados. Nós estamos mudando isso. Até o Evangelho é um meio para um fim, ou fins que não aqueles propostos por Deus. É uma força, um poder, um recurso, uma lamúria, uma lenga-lenga, que a gente lança mão para resolver coisinhas daqui, que nós perdemos, porque é o subjetivo, é o imediato, é o instantâneo, é o experimental. A turma falou: ei Jesus, como quer dizer, não foi para isso que a gente trouxe o elemento aqui não. Foi com outra intenção. Então Jesus mudou a prioridade daqueles 4 amigos, daquele moço, porque ele percebeu que há uma necessidade maior, que só o Evangelho pode satisfazer. As outras o Evangelho até satisfaz, mas ele não abre mão desta. Eu gosto disso aqui. Primeiro, Jesus, para perceber, qual foi a percepção de Jesus? Primeiro, lá em Mateus 14:14, vamos lá. Leia comigo esse versículo, Mateus 14:14. Como é que Jesus percebeu de imediato? Qual é a percepção que Jesus teve de imediato daquela multidão? Ele diz assim: e Jesus, saindo do barco, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Ok, mas a gente volta lá a Marcos 6, são necessidades que eles tinham. Olha aqui, o versículo 34, e Jesus ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Veja bem, a narrativa de Mateus, Jesus cura suas enfermidades. Aqui em Marcos, tem 3 coisas fundamentais aqui, que eu observo nessa percepção de Jesus. Primeiro, Jesus desembarca, né? Porque tem gente que nunca chega, nunca desembarca, nunca lança âncora. É gente que está sempre indo, porque ele não quer sentir, descer no solo da vida, ele não quer botar pés no chão. Isso tem a ver com a nossa viagem quase alucinógena da sociedade hoje, e me perdoe a franqueza, é uma análise muito pueril, até um tanto quanto simplória. Por isso que está havendo terríveis e variados adoecimentos na alma, inclusive de gente que frequenta a igreja, porque eles estão vivendo uma ilusão, um evangelho que promete coisas que a Bíblia não garante. Eles estão flutuando quase numa realidade etérea, nem céu nem terra, e as pessoas estão se adoecendo, e nós estamos preocupados. Precisamos estar preocupados de tomar alguma medida, alguma alternativa, para pelo menos minimizar isso. Mas Jesus está dizendo, não tem como atender, perceber as necessidades exatas, e na exata dimensão das necessidades que a comunidade, que o povo, que a multidão tem, se a gente não desembarcar lá. A filosofia da vida hoje é: eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe, não vi, não fui eu, não estava aqui. Aí chega Jesus, primeiro, pastor Pedro João, desembarca lá. Ele poderia, quem sabe de longe, não precisava nem de uma luneta, apenas um binóculo, a olho no meio, ver a multidão, falou assim: olha, não lance âncora, pica a mula daqui, não vamos ficar aqui. O povo, nós estamos fugindo dessa gente. Mas graças a Deus, Jesus nunca parte sem atender nossas necessidades. Ele desembarca na minha realidade, Ele vai desembarcar na sua necessidade, Ele vai chegar lá, Ele chega, Ele sempre chega.
Tem outra realidade, em outro ministério de Jesus, em Lucas 5. Ele chega e a palavra lá, o verbo lá é outro. Aproximou-se deles Jesus, em alguns laboriosos trabalhadores do turno da noite, da profissão de pescador. Irmão Jader, que havendo, eles mesmos confessaram, trabalhado a noite toda, nada apanhado. Não tem decepção nessa maior do que essa. Quando a minha e a sua vida, por mais que lutemos para resolver aquele problema, por mais que saibamos, por mais que temos experiência, nosso labor se demonstra debalde, inútil. A Bíblia diz que aproximando-se deles Jesus, mas tem um fato glorioso, muito importante lá, que em Lucas 5 diz também que a multidão apertava Jesus para ouvir a sua palavra. Eu quero chegar ali, nesse mesmo texto aqui. Aí Jesus, antes de atender a necessidade imediata daquele grupo, que era pescar. Eles tinham uma indústria pesqueira em Cafarnaum. Jesus não quis simplesmente, não, pode lançar, não. A Bíblia diz que Jesus pediu, de que é esse barco aí? Era um barco de Simão Pedro. E ele fez do barco um púlpito, uma tribuna, e a Bíblia diz que passou a ensinar. Eu pensei, Jesus, nós não queremos esse palavrório seu, não é o que está hoje em dia? Por que nós enchemos de eventos e de situações? Não é que o evento em si seja errado, porque se nós não tivermos no embalo, no barulho, a gente não suporta quedarmos silentes diante da palavra de Deus. A gente precisa estar movido por, precisa de barulho e estamos movidos por decibéis. Porque senão a gente começa a escutar o grito da nossa alma vazia e a gente não suporta. Eu preciso de uma balada e outra. Como eu vim para a igreja, aqui não tem boate, não tem balada, eu arrumei uma meia sacralizada, porque eu não suporto estar mergulhado dentro de mim. Por isso que eu estava dizendo que até a oração precisa ser evento, porque a oração à luz da Bíblia, esse mergulho para dentro de si mesmo. E tem gente que não se aguenta, tem gente que não se encara mais. O pior inimigo do mundo não é nem o diabo, é ele mesmo. Aí Jesus disse, olha, eu vou ensinar primeiro. Jesus chega aqui, pastora Lúcia de Fátima, e ele percebe, ele desembarca, o segundo verbo, viu. Porque tem gente que não vê mais. Eu estou colocando esse ver aqui no sentido de percepção. Nós estamos quase que anestesiados, embalados pelo canto da sereia, da pós-modernidade. Está tudo bem, está tudo ok. Está não, meu irmão. Nós vamos ter o discernimento do Espírito Santo para perceber a agudicidade do tempo que nós estamos vivendo. É um tempo agudo, terrível. Necessidades agudas da nossa alma nós estamos vivendo hoje. E nós não podemos fazer de conta. Embarcar numa nave de alucinógenos e viver. Não, vamos desembarcar, botar os pés no chão da vida, pedir o Espírito Santo, Jesus, pedir a Deus. Veja a nossa necessidade. Desembarcou e viu. Ele viu o quê? A multidão. E aqui usa uma palavra que no original é megali, de onde vem a palavra megalópole, grande, uma grande multidão. Aqui está remegale óculos, que é a palavra para multidão, não é óculos da cara, isso aqui é outro nome. E como é que Jesus a viu? Como é que Jesus enxerga? Eu acho isso aqui fantástico. É aqui que a gente precisa focar, e eu já estou partindo para a conclusão. Diz assim o 34, ó. Jesus desembarcou, Jesus viu, e viu que a multidão, e que Jesus fez, qual é o sentimento e a atitude de Jesus em relação à multidão? Diz assim, ó, e movido de íntima compaixão. Sabe o que é compaixão? Sum pathos. Pathos é a palavra grega para paixão, mas é também de onde vem a palavra patologia. Eu quero chamar a atenção, fazer uma aplicação aqui. Patologia tem a ver com doença.
Jesus não está apenas aqui sendo simpático, Jesus é empático. Ele não tinha apenas simpatia, ele tinha empatia, porque sympathos virou compaixão, sofrer com. Olha bem, eu iniciei dizendo que o contexto era que uma multidão que chegou lá sem convite. E chegou para interromper a agenda de descanso, pastor José Francisco, do Filho de Deus e os apóstolos, que tinha terminado uma turnê evangelística pela Galileia, de grande sucesso, e queria descansar. Eu vou dizer para os senhores, me pesa na alma, pode ser uma imbecilidade minha, mas de um tempo para cá, a violência, a malignidade, o mal cresceu tanto que anestesiou em muitos de nós o nervo da sensibilidade. Ele não pode com mais nada. A mídia, a imprensa falada, televisada, escrita, já jogou tanta tragédia na nossa volta, a nossa cara, a nossa sala, que a gente assustava quando ouvia falar de uma chacina. Hoje é comum. Uns anos atrás, quando a mídia divulgou pela primeira vez um fato de uma pessoa chamada de mãe, que pariu, logo que pariu, jogou o seu bebê para boiar nas águas da Lagoa da Pampulha, lá em BH, isso foi para 92, 93, assim por ali, o país chocou. É de chocar. Mas agora, ali eu moro aqui no setor oeste, a Avenida Assis Chateaubriand, Residencial Saint-Etienne, setembro de 2017, há um canteiro de obras, construção civil. Os trabalhadores chegaram lá no dia de manhã, e o chefe lá, o mestre de obra, antes de abrir o portão, percebeu um grunhido numa caixa de papelão, e falou, deve ser uma madama aí, que uma gata pariu e jogou os filhotes aí para poder morrer. E ele abriu o canteiro de obra, bateu o cartão, botou seu cap, trocou a roupa, mas aquilo ficou martelando a mente dele, mas aquilo não era gato, o barulho era muito, muito diferente. Foi lá, não é que passou Abraão, chegou lá e encontrou um feto ainda com sangue da placenta, quase morrendo numa caixa de papelão. Meu Deus, nós perdemos a capacidade de empatizar, de sofrer com, de ter empatia. E Jesus é extraordinário nesse quesito. Desembarcou, ele viu muito claramente a multidão, muito objetivamente, a multidão, e movido de compaixão por ela. E Jesus ainda percebe 3 necessidades. Olha aqui. Primeiro, de caráter espiritual. Olha aí comigo. Jesus viu aquela multidão como o quê? Como ovelhas que não têm pastor. Jesus nunca mudou a ordem das coisas. Vamos para Mateus capítulo 9, e o versículo, se não me falha a memória, o 35. O que diz aí? Olha, fazendo o quê? Olha essa ordem aí, ensinando, pregando e curando. Olha bem, não está dizendo aí que curava todos os enfermos, pelo menos nesse texto não. Curando todas as enfermidades, nem sempre todos os doentes, todos os enfermos. Eu quero chamar a atenção para aqui. Jesus chega lá, tem a exata percepção, ou a percepção exata da necessidade, ou da exata necessidade daquela multidão, e ao invés de Jesus atender primeiro o bucho, Jesus vai falar o intelecto, a razão, e é o que nós não queremos hoje.
Nós queremos entretenimento, alguma coisa que nos faça liberar um pouco a adrenalina e suar a camisa, que a gente, e aquela coisa toda. Mas, e olha bem, e aqui o texto diz, Jesus passou a ensinar-lhes algumas cocitas. Tem gente que me igreja, se a mensagem for mais de 35 minutos, eu já começo a azedar. E aqui diz que Jesus passou a ensinar muitas coisas. E eu acho que as lombrigas gritando lá no ventre, na barriga dos elementos, e o estômago chegando na suã, e Jesus com um sermão longo. Aliás, quando João registra esse mesmo milagre, os discípulos falaram assim, vamos embora. Foi o dia que Jesus pregou e a multidão abandonou Jesus falando quase sozinho. Porque os milagres de Jesus não foram operados assim, fortuitamente. Ele tinha lições a ensinar. João registra esse milagre, lá no capítulo 6, para embasar o sermão de Jesus sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele chega a dizer, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. E até dizem aí que eles comeram o pão dos anjos. Não, eles não comeram o pão do céu. Porque eis aqui o verdadeiro pão do céu. E aí os discípulos ouvindo aquele discurso e Jesus falando que quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida em si mesmo, e quem não comer e tal. Ele falou, vamos embora. Esse homem malucou de vez, estrambelhou, porque eles lembravam da lei. A lei proibia comer carne com sangue. Agora esse homem está pensando que a gente é canibal? Não, Jesus, lá na frente do 67 de João 6, já dizer, não, você não está entendendo. Eu estou falando de que minhas palavras são espírito e vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como na sua vida natural, você vive a partir daquilo de que você se alimenta. Aí os discípulos foram saindo, indo embora e falando duro esse discurso. Jesus hoje está feroz, não está pregando direito não. Jesus nunca pautou o seu ministério, a sua agenda, pela vontade do povo, nem mesmo pelas necessidades imediatas das pessoas. Porque não adianta resolver o imediato, tratar e atacar sintomas se não chegar à causa. Eu estou falei de patos aqui. E eu temo, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Vou repetir, pode ser um pensamento imbecil meu. Mas eu penso que nós vamos perceber uma terrível, ou um avanço, eu não diria acelerado, mas permanente, da patologização da alma de muitos crentes. E nós estamos achando que tratando dos sintomas, nós vamos resolver. É como enxugar gelo. Nós temos que voltar ao Evangelho e perceber que o Evangelho diz que eu sou pecador. Você também. Tem que resolver isso lá na causa. E que depois que eu atacar essa causa, eu até posso absorver, lançar mão de ajuda de outras ciências que são bem-vindas para nos ajudar. Mas sem resolver esse problema central, vamos dar sempre com os burros na água. Eu não sei, naquele dia lá no juízo do trono branco, quando Deus chamaram os homens os perdidos para ouvir a sentença final, disseram, não, Jesus não pode me condenar. Tudo foi um trauma que eu carreguei na vida. Não tem negócio de pecado não. Pastor Ricardo, tem um israelense que escreveu 2 livros, até comprei lá, a semana passada eu estava em BH, e já estou sempre plugado, informando do que está povoando, pululando a mente. Ele escreveu um livro, uma história da humanidade, o Sapiens. Depois escreveu o 2º volume, Sapiens Deus. E é a exata descrição da realidade hoje. Já de longo tempo, desde o racionalismo alemão e movimentos filosóficos e até políticos, econômicos e religiosos, foi tirando Deus do centro
entronizando ou tentando entronizar o homem, e o homem jogou Deus para as calendas. E eu estou falando do Deus da Bíblia, o Deus soberano, o Deus criador, sustentador e mantenedor da vida. E sem Deus o homem caiu no vazio, no niilismo de Nietzsche, que hoje os desdobramentos diz essa sociedade líquida, sem substância, sem conteúdo. É extremamente confrontante. O livro descreve essa realidade. Mas aí, o que é que o texto vai dizer para nós? Jesus andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ensinando, pregando e curando. Mas aqui em Marcos 6, e eu encerro aqui, umas 3 breves aplicações. Diz assim, olha, ele os vira, Jesus viu aquela multidão, ele teve aquela percepção e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? Lá tinha uma multidão faminta, uma multidão desorganizada, uma multidão extremamente necessitada. E antes de Jesus atender a necessidade imediata da multidão, falou: eu preciso ensinar a vocês coisa de diz respeito à necessidade primária de vocês, é que vocês precisam resolver a relação que vocês têm com Deus, porque vocês são ovelhas que não têm pastor, ou seja, são errantes pela vida, e que Jesus passou a ensinar muitas coisas, no que diz também a utilização racional dos parcos recursos da vida, e ensinou a lição de que, embora ele esteja presente e ele possa todo dia multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar 15.000 pessoas, ele pede: recolhei o que sobrou, que vocês têm que aprender a viver do ordinário. Saia dessa mania de querer viver do sobrenatural, porque até o Deus sobrenatural, para mostrar a nós o que é de fato a obra dele, ele veio para um corpo de um bebê, caminhou entre nós, vestiu nossa pele, assumiu nossos nervos, vestiu nossos músculos, caminhou nossos caminhos, calejou os pés na estrada da vida, calçou o nosso sapato. E hoje a mania é querer que é um Deus meio imeno. Fica em pé. Parece que, mas é isso que Jesus está dizendo. Passou a ensinar, porque é a grande necessidade, ou seja, para atender a prioritária ou a necessidade principal e prioritária daquela multidão, era ensinar-lhes o Evangelho. E nós estamos num culto de crescimento espiritual, de ensino da palavra de Deus. E não foi alguma coisinha. Vou ensinar a vocês aqui uma regra como desencadear um poder, um abracadabra celestial aqui, um lenga-lenga de Jeová. Vocês vão dar uma esfregada aqui na lâmpada do Aladim, vocês vão resolver os problemas da vida. Não, eu vou ensinar muitas coisas. E posteriormente ela atendeu a necessidade física. Mas há uma outra verdade que eu acho extraordinária aqui, pastor Valsemir. Bem-vindo mais uma vez em nosso meio. Lá de Rondônia, né? Tão longe. Jesus falou assim: olha, eu penso que era a pauta do ensino, organiza a vida. Sabe por que às vezes a gente não cresce mais, não percebe isso? Porque a gente não está querendo botar ordem na desordem da nossa vida. A sociedade líquida, marcada no subjetivismo, que está confundindo comunhão com interatividade. As pessoas estão vindo ao templo evangélico, e precisa e é bom vir, mas ouve a minha palavra e quer a oração do pastor Carmelito e do pastor José Vieira e da campanha de vitória, como se fosse uma solução vendida para ele, dada para ele, e o resto é resto. Ele não quer comprometer-se, ele não quer ser contado e não quer fazer parte da organização da vida. Jesus, você imagina que foi fácil? 15.000 pessoas entre mamando e caducando, entre mulheres e homens, mulheres e crianças, contar de 50 em 50, de 100 em 100 e mandar separar. Sabe o que eu estou dizendo? O cristianismo, Jesus ensina, ele veio para botar ordem na bagunça da nossa vida.
Se não ao botar ordem na desordem da vida, não espere milagre de Jesus não. Pode até acontecer, mas o amanhã vai continuar do mesmo jeito. É aqui que nós estamos falhando na percepção dessas verdades, professor Orley. E engraçado que na narrativa joanina ou do apóstolo João, Jesus desaparece. Você sabia que esse milagre, Jesus percebeu o potencial de mídia, potencial midiático que esse milagre daria a ele. Jesus falou: pega imediatamente, entre no barco. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo, em Lucas capítulo 9, Jesus ordenou: entre no barco e passe para outra banda, enquanto ele foi para a montanha orar sozinho. E no outro dia, quando de manhãzinha ele andando sobre o mar, chega de volta em Cafarnaum, o povo lá estava procurando Jesus para fazê-lo rei, porque tudo é uma questão de interesse. É desse Jesus, moda sabão homo, receita de bolo que nós precisamos. Não precisamos nem de trabalhar mais. A gente leva ele por aí, uns 5 pãezinhos e 2 peixes, põe na mão dele, está tudo resolvido. Aí Jesus já tinha dito lá: recolheu o que sobrou, que amanhã não vai ter milagre. Nessa modalidade não, vocês vão ter que aprender a viver do ordinário, do dia a dia. Por isso que a vida precisa ser organizada. Se a gente não botar ordem na desordem da vida, e se o cristianismo não me ajudar a fazer isso, a ser sensato, centrado, coerente, andar no solo da vida, não é o cristianismo aqui de Jesus Cristo não, é qualquer outra baboseira, mas não é cristianismo não. É qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. E aí a Bíblia diz que os judeus procuravam Jesus por ali, querendo fazê-lo rei. E às vezes a gente não entende as ironias de Jesus. Jesus não era muito irônico, mas de vez em quando ele dava umas cacetadas. Eles lá procurando Jesus para fazê-lo rei, e Jesus foi orar no monte, porque percebeu o potencial midiático que aquele milagre tinha sobre ele. E o que o povo tinha interesse? Que ele operou a multiplicação dos pães, para que os judeus pudessem ver Jesus nos pães, e os judeus só viram pão em Jesus. Até hoje é assim, pastor Zé Francisco, só vê coisas em Jesus, não vê Jesus nas coisas. Jesus multiplicou os pães, para que os judeus pudessem ver Jesus nos pães, e os judeus só viram pão em Jesus, só viram o interesse imediato, a exploração. E hoje a exploração tomou proporções gigantescas. Aí Jesus deu uma ironia, falou assim: se não virdes milagres, não crerei. Jesus não está falando que é necessário ver milagre para crer. Jesus está ironizando. Eu operei um milagre ontem, vocês estão aqui pedindo para eu fazer um sinal do céu. E João, ao invés de usar a palavra milagre, que é energeia, João usa a palavra semeia. Sinais, que aponta para. Sinal é aquilo que aponta. Semeia é o singular, semeia é o plural. Sinais, eu não operei ontem, e vocês estão aqui me cobrando um sinal. Aí Jesus falou: olha, eu queria que vocês tivessem percebido no milagre dos pães, o verdadeiro pão do céu que está sendo dado para vocês, o pão que satisfaz a alma e satisfaz de uma vez por todas. Então vocês não perceberam? Falou: Jesus faz mais milagre. Ele falou: não vou fazer. Ele falou: então já que o senhor não faz, ensina-nos a fazer esse tipo de coisa. É um aprendizado, é uma técnica, é uma manobra. Ensina para nós, está lá em João 6, né, pastor Ricardo? Ele falou: não, tem uma obra que o meu pai quer que vós aprendais a fazer. Que obra? Que creais no nome, naquele que ele enviou. Essa é a grande obra que Deus quer que vocês. Só que aí a coisa pega. Pai querido, tem misericórdia de nós. Às vezes a gente é como essa multidão, desejosa sim, ávida, mas nem sempre nós queremos quedarmos silenciados ante os pés do Senhor. Tu tens muito a nos ensinar. O problema é que nós nem sempre estamos dispostos a aprender. Quantas vezes a gente sobe a tua casa, aqui, ali ou acolá,
e nós só sabemos reivindicar. Nós temos necessidades, e o Senhor é poderoso para perceber cada uma delas e atendê-las, uma por uma. Por favor, Pai, dá-nos um discernimento espiritual nessa hora tão difícil, tão conturbada que a sua igreja atravessa. Nós temos a sua palavra diante de nós como um mapa que nos dirige na peregrinação espiritual, como bússola que nos conduz em meio à navegação nesse mar revolto, Pai Santo, e nós não podemos perder o rumo. A sociedade à nossa volta já está vencida pelo mal, e quantas das vezes a gente vai sutilmente sendo levado, ainda que subliminarmente, sendo engolido pela visão, a mentalidade deste mundo. Leva-nos outra vez para o deserto do aprendizado, Pai. Fala primeiro ao nosso intelecto, para depois atender o nosso esqueleto. Fala primeiro a nossa razão, para depois falar e atender a nossa e dar-nos a ração. Que o teu povo precisa mais é de razão para viver, ordem na vida, sentido, senso. Não permita que nós aproximemos do Senhor só pela ração que tu tens a dar. Suprir as nossas necessidades, tu és capaz, mas que nós nos aproximemos do Senhor, para ter a razão tocada por essa palavra que é viva e eficaz, e é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai dividindo a alma e espírito, juntas e medulas, e vai trazendo à luz os pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos disso, papai. Fica conosco, em nome de Jesus. Permaneçam em pé.